por que a gente está falando do Marco Duval hoje? Porque esse assunto que nós tratamos aqui na Fórum, com a sequência de reportagens do Azenha, voltou à tona esta semana. E as pessoas talvez não tenham entendido a dimensão da ironia do Flávio Dino, né? Sou dos Vingadores. O senhor conhece? Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Justamente, Mauro, você martelou o prego agora. As pessoas, elas acharam engraçadinho, mas elas não tinham a dimensão disso que a gente está falando e que o Flávio Dino sabia. E o Flávio Dino pegou, aproveitou as circunstâncias para trazer os Vingadores de volta. Pois é. Impressionante. Vamos virar a página aqui? Vamos continuar falando de picareta, vamos continuar falando de lavanderia, vamos continuar falando de milícia, vamos continuar falando de gente mentirosa. Mas vamos mudar de personagem agora. Vamos falar sobre essa história do clã, subclã, como eu estou dizendo, o Cid, da família Cid, e a história mirabolante da fortuna deles nos Estados Unidos. Opa! Cid? Flávio Bolsonaro? Não, errei. Não, essa foto não é lá do Cid nos Estados Unidos, na Califórnia, não é a mansão dele. Essa mansão é do Flávio Bolsonaro. Aqui em Brasília. Essa aqui, ó. É que tá tudo no mesmo lugar, no mesmo departamento, né? O Flávio Bolsonaro divulgou uma primeira versão de que ele teria feito realmente um milagre na Terra, né, com uma lojinha da Copenhague, no Rio de Janeiro, teria tido recursos para comprar essa casa, que ele registrou por 6,5 milhões, sendo que os corretores do mercado de Brasília dizem que valem pelo menos 10 milhões. Depois falou que era por conta da advocacia dele, aí o pessoal foi atrás, não tem um registro de causa na história da advocacia do Flávio Bolsonaro até hoje, mas é o mesmo esquema. É o mesmo esquema, é a mesma turma, é a mesma tropa, e aí tem uma conexão, né? Duval. Vocês viram que na audiência do Flávio Dino, o Duval e o Flávio Bolsonaro estavam ali sentados lado a lado, né? Estavam os dois ali juntinhos, lado a lado, né? Era um trio ali, né? Os dois mais o Sérgio Moro. Então, aí, ontem, depois do Flávio Dino, o Flávio Dino cutucou. O Flávio Dino é o nosso herói, né? Realmente é o nosso herói, é dos Vingadores. Ele deu uma cutucada em alto estilo no Flávio Bolsonaro para falar de algo que tem muito a ver com essa mansão do Flávio Bolsonaro, né? A pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. Essa é uma das ironias mais sensacionais do ano, né? Aí, ontem, o Alessandro Vieira pegou a bola do Flávio Dino. Teve uma audiência no Congresso e o tal do Flávio Bolsonaro tentou emplacar um artigo num projeto de lei para livrar a cara das milícias. Vejam só o que aconteceu. Oportunidade, já que o projeto trata de milícia, grupo ou esquadrão, isso não tem definição na legislação penal. Hoje quem define o que é isso é o juiz. Só que eu acho que é uma redação relativamente simples, senadores, chamando de milícia o que é milícia. E está assim a redação. Milícia particular, toda associação ou organização que, a pretexto do exercício, alegação do exercício ou oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige o pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. A legislação já define o que é milícia privada, salvo engano, desde 2012. Está na lei 12.720,
E diz no 288A que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste Código. A emenda apresentada pelo senador Flávio, e evidentemente ele tem todo o respeito pelo seu conhecimento da causa, ela cria uma espécie de milícia light, que é aquela milícia que não mata as pessoas, e uma milícia mais grave, que seria dos esquadrões da morte não conhecidos. Existe um risco nessa mudança, porque ela vai excluir a caracterização de milícia em todo o restante do Código Penal, que não aqueles pontos que Vossa Excelência colocou na emenda. Então, acho que existe um risco. A intenção, me parece, eu tenho a obrigação de dizer que deve ser uma boa intenção, mas acho que o resultado não será positivo para a sociedade. Então, a sugestão é seguir pelo voto do relator e... Você está vendo como o tema da milícia vai perpassando e finalmente demorou, né? Demorou, mas finalmente esse tema da relação do bolsonarismo com as milícias está chegando ao Congresso Nacional, né? E na CPI isso vai disparar. O Flávio Bolsonaro faz ali no discurso dele essa história que é verdadeira, é assim mesmo. Você vai numa região dominada pelas milícias, eles controlam a telefonia, eles controlam o gás, eles controlam a internet, eles controlam as redes de TV a cabo. Se você não compra diretamente deles, e os preços são bem maiores do que os preços praticados fora do território da milícia, eles botam sobrepreço para fazer a instalação, você está arriscado a morrer, né? O Flávio Bolsonaro conhece bem disso, né? O Flávio Bolsonaro e seu clã conhecem bem disto, né? E sabem como isso dá dinheiro, né? Eles sabem como isso dá dinheiro, como isso gera fortunas em dinheiro, né? As milícias são organizações milionárias. E o berço político do clã Bolsonaro é exatamente uma região dominada por milícias no Rio de Janeiro, que obrigam o pessoal a votar neles, né? Então, é isto. Agora tem a outra submilícia, né? Da onde será que vem tanto dinheiro? Eu queria colocar uma questão para comentar com vocês, para vocês comentarem agora, que é esta organização. Nós vamos falar do Mauro Cid daqui a pouco, mas antes eu queria falar o seguinte. Vocês lembram do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro ligado diretamente às milícias? O advogado do Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, para tratar das milícias, que se chama Rodrigo Roca, é um advogado que, antes de cuidar do Flávio Bolsonaro, cuidava do quê? Milicianos. Cuidava do quê? Militares do Exército que tinham sido pegos em atividades criminosas. Ele vira advogado do Flávio Bolsonaro e passa a ser um homem de confiança do clã. Olha que coisa esquisita, depois a Liana vai chegar, nós vamos perguntar para ela aqui essa questão da defesa. O clã Bolsonaro passou a controlar a defesa dos seus. Então, tanto o Anderson Torres quanto o Cid tiveram quem como advogado? O mesmo Rodrigo Roca. Então, o Rodrigo Roca, que na semana passada deu uma declaração estranhíssima, né? Ele deu uma declaração à imprensa como representante do Cid para dizer que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história da carteira de vacina. Então, ele foi colocado pelo clã Bolsonaro para eles controlarem a defesa tanto do Anderson Torres quanto do Mauro Cid. Está aí, do lado esquerdo, está este advogado Rodrigo Roca. No dia 30 de março, o Anderson Torres tirou esse sujeito da defesa dele. Ontem foi a vez do Mauro Cid, tirou. No caso do Anderson Torres não aconteceu o mesmo, mas ontem o Mauro Cid tirou o Roca e trouxe esse mais jovem que vocês estão vendo aí, o Bernardo Fenelon, de Brasília. Qual é a especialidade dele? Até escreveu um livro sobre isso. Delação premiada. Delação premiada. Então tá um alvoroço geral para tudo quanto é lado, né? Aparentemente o clã Bolsonaro está perdendo o controle sobre a defesa tanto do Anderson Torres quanto do Mauro Cid. Aparentemente não, né? Perdeu, né? Azenha. Henrique? Pode falar, Zé. Acho que você já esgotou o assunto. Acho que eles estão perdendo o controle porque eles estão sendo acossados por múltiplas frentes, né?
Você, lá no começo do programa, mostrou a manchete de Nova York, em que o presidente da Câmara fala nas eleições de 2026 que a direita tem favoritismo, e ele não menciona o Bolsonaro como candidato, né? Então, assim, ninguém mais acredita que o Bolsonaro vai ser candidato, porque ele vai ser cassado pelo TSE, provavelmente condenado no STF pela pandemia, que o julgamento vai começar em breve, vai ser um julgamento público, inclusive, no plenário. Ele vai ter condenações no STF pela pandemia, vai ser provavelmente cassado pelo TSE, e isso nós estamos falando só do início. Tem a rachadinha dos filhos do Carlos Bolsonaro, tem os atos antidemocráticos, tem o golpe, a sequência que terminou no dia 8 de janeiro. Então, por mais que ele continue, e ele fez uma tentativa de manter o seu capital político, obviamente, indo a Ribeirão Preto e fazendo aquela aparição diante de milhares de pessoas num lugar em que ele é favorecido. Do agronegócio estão os grandes fãs e os grandes financiadores dele. Apesar disso, né, ele fez aquele showzinho dele lá em Ribeirão para tentar passar a ideia de que ele não perdeu nenhum capital político. Mas você que mora em Brasília, Mauro, sabe que o Bolsonaro está sendo acosado em múltiplas frentes e dificilmente sobrevive como candidato viável no Brasil. Então, a perda, né, não é só você que pensa assim, ou ele, o Mauro Cid também está vendo que ele tem que se defender. E o mesmo vale para o Anderson Torres. Então, assim, chega uma hora em que o interesse pessoal e individual se coloca acima do interesse de grupo. O cara fica pensando lá, eu vou na cadeia, vou ser preso em função... Não, peraí, vou vazar daqui. É o que, pelo que você explicou, é o que está acontecendo. O Azenha chamou atenção para o fato do Lira ter comentado lá no Regabof do Lide em Nova York. Ele citou aí uma lista, uma relação de presidenciáveis com chance e deixou de fora o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem repercutiu bastante também uma atitude idêntica do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, que numa entrevista ao programa Caminhos, né, que é um programa semanal que vai ser apresentado pelo empresário Abílio Diniz na CNN Brasil, ele fez a mesma coisa. Ele citou ali uma lista com presidenciáveis, citou os governadores do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco, a Raquel Lira, citou o nome do presidente Lula como um possível postulante aí à reeleição e ignorou o nome do Jair Bolsonaro nessa lista que ele falou. Então, assim, parece que fica cada vez mais óbvio e indisfarçável, inclusive para o bolsonarismo e para a extrema-direita, que, do ponto de vista eleitoral, pelo menos, o Jair Bolsonaro parece ser uma figura aí que está sendo deixada de lado, né? Ele já não se considera mais que ele seja um player direto, pelo menos, com o nome na urna para a eleição de 2026. Voltando, viu, Mauro, no seu vídeo que você mostrou do Alessandro Vieira reagindo à proposta de criação da milícia light do Flávio Bolsonaro, tem um trecho aí que não passou, mas que eu vi ontem, que o Flávio Bolsonaro ele dá uma réplica ali pro senador Alessandro. Ah, não vi. Ele diz assim, vamos acabar com essa história de que querem relacionar o meu pai sempre com coisa errada, na verdade com a milícia, né? Porque no Rio de Janeiro, que tem um governo aliado do bolsonarismo, nunca foi tão combatida a milícia. Para quem não sabe, né, eu queria informar a nossa audiência que o Flávio Nantes Bolsonaro, esse senador hoje da República, que foi durante algum tempo deputado estadual no Rio de Janeiro, ele fez uma homenagem em plenário, ele fez uma homenagem oficial com placa e documento, assinada pela mesa diretora da Alerj. Ele fez uma homenagem oficial ao Adriano da Nóbrega, que é o mais notório miliciano da história do Rio de Janeiro, foi morto já, em circunstâncias muito estranhas. Então, assim, ele homenageou esse cara, ele prestou serviço de assistência a esse sujeito quando ele esteve preso
quando ainda era policial militar do BOPE no Rio de Janeiro. Ele visitou o maior miliciano da história, né, de sempre, de todos os tempos, do Rio de Janeiro, e ele não sabe por quê, o Maurício, ele quer saber por que associam o nome da família dele à milícia. Ele empregou a esposa e a mãe do miliciano no seu gabinete. E o Jair Bolsonaro, o pai, no mesmo período, quando o Adriano estava preso por um homicídio, ele foi condenado em primeira instância e depois ele conseguiu anular a sentença, o Jair Bolsonaro faz um discurso na Câmara Federal, em Brasília, dizendo assim: olha, uma grande injustiça está sendo condenada. Eu fui assistir o julgamento. Quer dizer, ele se deu ao trabalho de assistir ao julgamento. E por que ele foi fazer o discurso lá? Porque durante o discurso dele em Brasília, ele denuncia lideranças da Polícia Militar, obviamente, com o intuito de colocá-las na defensiva. Ele denuncia nominalmente um comandante da Polícia Militar que tinha deposto contra o Adriano. Então, assim, é coisa muito mafiosa. Para um deputado federal ir até a Câmara, falar o nome do militar lá da tribuna, dizendo que não, eu vi o julgamento, é uma grande injustiça e fulano é culpado pela injustiça. Gente do céu! Quem já fez isso? Que senador ou que deputado que já se prestou a esse serviço? Então, mas ouviu, Azenha, o Flávio não sabe por que de relacionar o nome da família com a polícia. Entende? Então, assim, pois não tem explicação. Não, tem mais. O Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, ele conseguiu que a Assembleia Legislativa desse um galardão para o Adriano da Nóbrega, uma medalha. E ele foi na cadeia entregar. Ele estava preso por homicídio. Justamente. Na cadeia. Né? Preso desse processo aí que ele depois conseguiu reverter em segundo grau. E o Luiz Carlos Azenha fez menção ao escritório do crime. Gente, não é que o escritório do crime é o nome que o Azenha deu, ou a imprensa deu, ou a esquerda deu. Não, o escritório do crime era o nome da milícia dele mesmo. Chamava-se escritório do crime. Era como eles se chamavam, né? A milícia do Adriano da Nóbrega. Eu vou... Impressionante. A Liana Cirnes aqui no bastidor dizendo isso. Né? O Bolsonaro assistiu mesmo ao julgamento do Adriano da Nóbrega no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É impressionante esses vínculos cruzados. A Fabiana, não, antes da Fabiana, aqui, Márcia Simon. E esse falsário, infelizmente, senadora, ela falando do Marcos Duval, fala em prender o ministro da Justiça. É a cara do bolsonarismo, que é um ninho de picaretas. Mais tarde nós vamos falar. No final, agora, vamos entrar no capítulo CID. Voltamos ao Flávio Dino mais tarde. Fabiana Rangel Marques chega como nova membro aqui, pelo que desde já agradeço. Vamos abrir passagem? Henrique, se puder ficar mais um pouquinho aí, vamos embora. Eu acho que essa conversa aqui... Dá sim, Mauro, mais uns 15. Então pronto, fica aqui. Deixa eu embarcar a Liana Cirne Lins, tomando seu cafezinho ali, pronto. A nossa dublê de vereadora do PT, em Recife, e jurista, Liana Cirne Lins. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda. Olha, bom dia. Fiquei com o dublê na cabeça. Que dublê? Sou dublê não, eu sou titular. Mas é a verdade. Dublê não, duplo. Jornalista. É isso aí. Bom dia, Mauro. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Henrique. Bom dia, comunidade Fórum Café. Eu disse que eu ia entrar tomando café e realmente, mas já tomei todo. Eu aqui todo meu. Liana Cirne Lins, ela, como sempre digo, ela é professora licenciada de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou expor aqui brevemente o caso do subclã CID. Mas antes, queria ter o olhar como jurista para uma questão que a gente conversou aqui. O advogado, tanto do Anderson Torres quanto do CID, era até agora, no caso do Anderson Torres, até 30 de março e do CID até ontem, o advogado que tinha sido advogado do Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, que é o Rodrigo Roca, que virou um homem de confiança do clã Bolsonaro e que vinha conduzindo a defesa dos dois. Em 30 de março, o Anderson Torres falou, não, chega, botou o cara para fora, e ontem
o Mauro Cid botou esse Roca para fora, por sinal, era, antes de ser advogado do Flávio Bolsonaro, advogado de milicianos no Rio e de militares que cometiam crimes lá no Rio de Janeiro. E contratou o Bernardo Fenelon, que é especializado em delação premiada. Em primeiro lugar, não é uma coisa esquisita que você tem um advogado que quem paga o advogado é um sujeito que está envolvido no mesmo crime que você? Esse advogado vai ser advogado de quem na prática? O Mauro Cid e o Anderson Torres agiram muito bem, porque cabe a eles, como réus, buscarem a melhor defesa possível. E isso é inerente ao Estado de Direito. Vou sempre cantar a mesma lua aqui. Os princípios e garantias processuais, eles são inegociáveis. O que eu defendia no caso Lula, eu vou continuar defendendo minha vida inteira, para quem quer que seja. Então, eles agem bem, tem que se defender, é óbvio. Veja, um único advogado seria adequado se deixa eu ver se eu tenho como explicar isso de maneira... Se tratasse de um litisconsórcio unitário, se eles estivessem envolvidos rigorosamente na prática dos mesmos atos criminosos ou estivessem sendo acusados da prática dos mesmos atos criminosos, etc. Não é o caso. Inclusive, nós acompanhamos recentemente uma declaração de familiares do pai do Mauro Cid, bastante insatisfeito com as declarações do advogado, porque é óbvio que a estratégia estava sendo a estratégia de isentar o clã Bolsonaro de qualquer crime e fazer com que esses crimes fossem assumidos por terceiros. É óbvio que isso seria prejudicial. E nós, no ano passado, Mauro, quando Bolsonaro começou a abandonar uma série de aliados seus, o exemplo mais icônico para mim é o da Carla Zambelli, que foi uma defensora de lealdade canina de Bolsonaro e, na primeira oportunidade, foi chutada realmente como um cão sarnento. E essa é a postura do Bolsonaro com todo mundo. Ele usa e, quando essas pessoas não são mais da sua conveniência, ele chuta. E agora, é claro que ninguém é idiota, as pessoas percebem esse movimento dele. Eu estava aqui nos bastidores ouvindo o que vocês estavam falando em relação ao Tarcísio, que faz um movimento de distanciamento. Por que as pessoas estão fazendo esse movimento de distanciamento? Porque as pessoas entenderam que o Bolsonaro ele é isso, ele é um sanguessuga, ele suga e depois ele descarta. Não compensa ser aliado de Bolsonaro. Ele não tem uma visão política de construção de alianças. Poliana, você me permite? Claro. O que aconteceu com o Adriano, no fim das contas? Olha, tudo indica que ele foi executado numa queima de arquivos. Adriano sabia muito. E o Fabrício Queiroz, é bom a gente lembrar, a gente vai falar do Fabrício Queiroz hoje de novo. O Fabrício Queiroz, ele mesmo fez circular um áudio que não tinha como aquele áudio vazar. A gente sabe que foi ele mesmo que mandou circular um áudio que era uma ameaça, dizendo: olha, se vocês não cuidarem de mim melhor do que vocês estão cuidando do Adélio Bispo, eu vou falar muita coisa. Vocês lembram desse áudio do Queiroz? Uhum. Ele é de 2019, esse áudio. Então, assim, estão certíssimos o Anderson Torres e Mauro Cid, até porque... E é óbvio, o nome que foi indicado, o advogado de defesa do Mauro Cid, deixa evidente
que Mauro Cid vai fazer colaboração premiada. Esse da direita, Bernardo Fenelon, ele é de Brasília e é considerado um dos craques da delação premiada, inclusive escreveu o livro, lançou agora, ano passado. Oi? Lançou um livro sobre colaboração premiada muito recentemente. Nós podemos esperar, olha, é uma coisa que eu não faço, mas eu vou aqui apostar, que vai ter colaboração premiada de Mauro Cid, ele está certíssimo. Inclusive, a colaboração premiada pode levá-lo à isenção de penas. E, Mauro, se tiver colaboração premiada, vamos fazer uma live comentando? Vamos embora. Vamos fazer uma live? Agora, eu vou fazer como eu fazia no Sextou, vou comentar, vou assistir com um balde de pipoca, tá? Vou fazer a pipoca e vou ficar comendo, porque vai ser muita coisa. Porque a Zen, Henrique, uma delação premiada do Mauro Cid, ao que tudo indica, por tudo que nós sabemos até agora, destrói o universo bolsonarista, né? Tem potencial. A gente não sabe ainda, a gente está ainda muito superficialmente, a gente está olhando tudo de relance superficialmente, mas tudo indica que quando houver um mergulho profundo, vão ser muitos os crimes que vão ser desvelados, Mauro. Vamos fazer uma apresentação rápida aqui do caso do Mauro Cid. Aí queria ouvir o Azenha, porque ele tem uma experiência longa, morou 20 anos lá nos Estados Unidos sobre esse tema. Quero ouvir Henrique, e aí queremos sua consultoria aqui, Liana, sobre mais de um assunto. Mas nesse momento vamos falar do Mauro Cid. Tudo começa logo depois da prisão do Mauro Cid. No fim de semana passado, o Fantástico divulgou essa foto do dinheiro encontrado na casa dele, $35 mil e 16 mil reais. Houve uma polêmica na Câmara em relação a isso, e o Eduardo Bolsonaro, teve até ontem, nós tratamos com a deputada federal Dandara, que ela foi extremamente agredida, chamada de louca pela bancada da extrema-direita, porque ela falou desse dinheiro aí. E por quê? Ela estava respondendo o Eduardo Bolsonaro, que foi lá cantar de galo. Vamos ver. A Polícia Federal entrava na casa de políticos para pegar milhões em malas de dinheiro. E hoje, né, vai à casa do ex-presidente Bolsonaro para ver se ele tem o cartão de vacina ou não. Pois é, o que é grave, né? Não é só ver o cartão de vacina, é um atentado contra o SUS, mas esse ingrediente chegou, né? Primeiro começou pequeno, só R$200 mil, pequeno. Depois, né, anteontem à noite, na terça-noite, esta reportagem do César Tralli, dizendo que a perícia que a Polícia Federal fez no celular do Mauro Cid, revelando conversas sobre remessa de dinheiro para o exterior. Aqui, ó, por meio da perícia feita no telefone de Cid, os investigadores extraíram trocas de mensagem com o suposto operador da conta que seria do tenente-coronel dos Estados Unidos. Os valores chamam a atenção e seriam investigados. Não saiu ainda o tamanho dessas conversas, tamanho financeiro, mas pelo jeito é grande. E aí, finalmente, ontem, está aqui. Eu falei que era essa a casa do Cid. Não é não, cada um com a sua casa, cada um com a sua mansão. Essa é a do Flávio Bolsonaro. Essa aqui é a do clã Cid, do irmão dele, Daniel Cid, lá na Califórnia. São uma série de imóveis estimados em mais de 15 milhões nos Estados Unidos. Aquilo ali é um pedalinho que tem ali. Parece. Gostei. Parece, pois é. Será que tem pedalinho lá na piscina do Daniel Cid? Tá aqui. Esses são os destaques. Uma reportagem importante do repórter Arthur Guimarães do Metrópolis dizendo isso, né? Que o irmão do Mauro Cid, o Daniel, comprou uma mansão de 8,5 milhões na Califórnia, nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos fez outras aquisições milionárias, inclusive uma casa na Flórida. Alguns dos negócios foram registrados em nome de um trust familiar. O Azenha vai explicar para nós o que é um trust. Ele que investigou muito essa questão da lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, do dinheiro escondido. Cid Family Trust, Cid Clan Trust. Daniel Cid operou milícia digital contra as eleições e disseminou fake news. Então, ele trabalhou lá na indústria da tecnologia nos Estados Unidos, mas foi um atuante no processo das fake news.
Tá? Então tá aí, a Polícia Federal investiga transações financeiras do clã, nesse caso do clã Cid, por enquanto, no exterior. Tá aí o registro do Trust. O Azenha vai explicar para nós o que é Trust, inclusive, o Trust. E aqui, este site, este endereço, brasileiros.social, controlado pelo Daniel Cid, ele teve um papel importante porque foi através deste endereço que foi divulgada aquela versão mentirosa da família Bolsonaro sobre os registros sigilosos. Aqui também sobre cloroquina. Tá aí o clã Cid, o subclã Cid com o chefe do clã Bolsonaro. Então, o Daniel Cid à esquerda, no meio o papai, o Cidão, o general Mauro Cid e o tenente-coronel Cid ou Cidinho ali na extrema direita. Azenha, o que são esses trusts e como é que se faz a operação de lavagem de dinheiro? Bom, primeiro, gente, é importante lembrar que o Cidão, que aparece ali no meio da foto, ele se formou na mesma turma que o Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. E durante o governo Bolsonaro, ele foi funcionário da Apex, que cuida de exportações na Flórida. Então, é importante demonstrar que o ajudante de ordens, aquele cara que acompanha o presidente muito de perto, não era um cara aleatório, era filho de um general muito próximo da família Bolsonaro. Bom, o trust é uma forma que você tem legal nos Estados Unidos de preservar o dinheiro da família. Quem é que faz um trust em geral? Para evitar uma briga, Mauro. Uma briga de família, uma briga em que a família tem muito dinheiro e quer preservar esse dinheiro para as futuras gerações. Aí você monta um trust. Você monta um trust e esse dinheiro fica, de certa forma, preservado de ações movidas individualmente contra a família. Então, vamos que tem algum problema jurídico de algum deles, o dinheiro que está dentro do trust ele fica preservado de contaminar, de que a ação contra um integrante da família contamine a família toda e aquele dinheiro possa ser retirado. Ele também é usado como uma forma de proteger dinheiro de origem ilícita. Nós não podemos falar que o dinheiro é de origem ilícita ainda, porque o Daniel foi um cara que atuou. Então, a gente não vai usar contra os bolsonaristas o mesmo que eles fizeram com o Lula. Eles pegaram um recibo de pedágio para comprovar que o Lula era dono do triplex. Tentaram emplacar isso na Lava Jato. A gente tem que saber a origem do dinheiro do Daniel. Ele ganhou nos Estados Unidos o suficiente, o Daniel, o irmão do Cidinho, ele ganhou dinheiro suficiente nos Estados Unidos para comprar uma mansão de 8,5 milhões de dólares e outras propriedades? É possível. Ele trabalhava num setor que tinha muita grana. O que é que chama mais atenção para quem estuda lavagem de dinheiro, o Mauro, o Henrique e Liana? Ele mudou a sede da empresa dele. A empresa dele era na Califórnia e ele pega e vai lá e muda a sede para Delaware. Isso é um indício ruim para ele, porque Delaware é um paraíso fiscal interno dos Estados Unidos. Não só você paga menos imposto tendo a empresa baseada em Delaware, mas você pode ser muito menos transparente. Então, quando eu fiz a investigação relacionada à máfia do futebol, por exemplo, Ricardo Teixeira e sua turma, e todo aquele envolvimento que resultou num livro que eu escrevi com vários colegas chamado Lado Sujo do Futebol, muitos ou alguns dos envolvidos tinham empresas aonde? Delaware ou Nevada, que é outro estado americano que também é um paraíso fiscal. No caso de Nevada, a neta do Roberto Marinho tinha uma empresa registrada lá em Nevada. Ela, na verdade, ela tinha 4 empresas fora do Brasil: Uruguai, Panamá, Ilhas Maldivas e em Nevada. É uma outra característica da lavagem de dinheiro. É você
eu, a Zenha, que tenho pouquíssimo dinheiro, eu monto várias empresas internacionais. Não se justifica. Só se justifica se você for fazer lavagem no seguinte sentido. A Zenha recebeu 1 milhão do Bolsonaro, passa esse 1 milhão para o Panamá, depois vai passando, vai trocando esse dinheiro várias vezes, justamente para despistar. Então, contra o Daniel Cid, a coisa mais que deve chamar a atenção da Polícia Federal é o motivo dele ter transferido a sede da sua empresa para Delaware. Isso é indício de que ele poderia estar tentando esconder dinheiro da família, né? Dinheiro da família. Então tem que ver que transações são essas que o Cidinho fez, essas de remessa de dinheiro. Que transações são essas? Será que o Cidinho estava servindo de laranja para esconder dinheiro do Bolsonaro? Para a família Bolsonaro? Para a campanha do ano que vem dos filhos do Bolsonaro? São perguntas que ficam em aberto. A gente não pode afirmar nada, mas será que ele estava guardando dinheiro lá fora para, no caso do Bolsonaro ser preso, eles terem grana para se sustentar ou a futuras campanhas políticas? Enfim, são muitas interrogações, né? E levando em conta tudo que a família Bolsonaro fez, como eles enriqueceram ao longo da vida, quer dizer, é muito importante, Mauro, a foto que você botou da mansão do Flávio, a maneira como eles enriqueceram levanta muitas suspeitas sobre o Cid e a família do Cid como possível lavador de dinheiro da família. Eu acho que ele é suspeito, sim, pelo conjunto da obra e pelo histórico. Aí, 8,5 milhões, é uma região muito... entre San Diego e Los Angeles, que fica essa casa, e eu te passei, Mauro, lá tem uma base militar muito importante dos Estados Unidos, eu até te passei por WhatsApp. Talvez seja o motivo deles terem investido lá, o pai, eu não sei. Mas, enfim, é uma base militar e é uma região vinícola. Faz frio à noite, então é a capital do vinho daquela região da Califórnia. E uma cidade chique, viu? Onde fica a casa, é uma região bem de gente de bom gosto. Bom gosto. De gente de bem. Bom gosto eles tinham. O Henrique, eu sei que precisa sair. Não queria, antes de você sair, Henrique, deixar de ler alguns superchats e aí te ouvir uma avaliação inicial sobre esse caso. O Noleis de Carvalho Filho, gaúcho, diz: primeiro o elogio, depois a eliminação, fascismo puro, falando do Adriano da Nóbrega, em referência ao Adriano numa suposta troca de tiros aqui na Bahia. Carlos Alberto Veloso Lopes: Liana, o nome é servidor público. Está falando dos policiais, né? Policial tem que servir e proteger. Se usa do cargo para perseguir e humilhar pessoas por motivos políticos ou ideológicos. PAD, né? Processo administrativo. E demissão é a consequência. O que parece que vai acontecer com Anderson Torres. E a Luciana Gatti: por acaso também exportavam árvores centenárias da Amazônia, como pinos e ouro, soja e carne produzida na Amazônia? Tá aí. Vai ter muita investigação pela frente. Henrique, antes de você sair, queremos ouvir-te. Mauro, Cidinho e Sidão parece que agora estão numa situação complicada. Para refrescar um pouco a memória da nossa audiência, um caso que ficou notório, né, muito conhecido, do uso de um fundo trust, né, desse tipo aí que foi descoberto agora, aí, o Cid Family Trust. Quem usou um trust desse tipo aí e fez, inclusive, essa migração exagerada do dinheiro de paraíso fiscal para paraíso fiscal, como o Azen exemplificou, para tentar pagar o rastro e a legalidade, evidentemente, que não existe, né, isso é dinheiro ilegal. Quem fez isso exatamente foi o Eduardo Cunha, né, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele usava um fundo trust para pagar a vida na babesca que ele levava, e essa grana migrava de um canto para o outro, ia de Mônaco para Liechtenstein, de Liechtenstein para Dubai, de Dubai para as Ilhas Guerça, e ficava circulando para despistar.
Só que, se eu não estou bem enganado, ele acabou caindo porque acho que a esposa dele fez uma aula de tênis, não lembro, foi um negócio assim com o Pete Sampras, né? E ele pagou num cartão de crédito lá, enfim, ele acabou dando brecha para que puxasse ali o fio do uso desse dinheiro que ficava aí nesse fundo trust. Eu acho que agora a família toda, né? Até o Azenha frisou bem uma coisa que desde ontem à noite eu tenho tido cuidado, que é sobre a licitude desse dinheiro. O irmão do Mauro Cid, filho do Mauro Cid pai, né, o Daniel Cid, é um sujeito da área de tecnologia que trabalha com segurança cibernética, e essa é uma área que costuma pagar muito bem. Daí a ter um punhado de milhões de dólares para comprar casas em região de muito bom gosto e refinada da Califórnia, existe um abismo enorme aí, mas assim, as investigações devem mostrar se de fato esse trust era usado aí para acumular e gerenciar e proteger dinheiro ilegal, ou se isso aí foi uma conquista pessoal ou não do Daniel Cid, né? Eu achei interessante ontem o Metrópole chamou ele de o nerd da família, né? Eu acho que é muito importante também, gente, o que o Mauro fez. O Mauro, ele colocou aí o link do Bolsonaro. Volta lá, Mauro, o link do Bolsonaro. É uma forma de escapar de responsabilidade. O nerd da família, ele... Não, aquele link que você botou de uma mensagem do Bolsonaro, do Brasileiros lá. O Brasileiros... Tá aqui, perfeito, tá aqui. Que é a ação do Daniel, né? É muito importante, a ação do Daniel. O que o Daniel fazia, gente? Aí, tá vendo, ó? O Bolsonaro, ele queria divulgar um negócio. Mas aqui, ó, o Bolsonaro, ele não divulgava diretamente, então ele não poderia aí ser acusado de divulgar alguma coisa. Então, ele precisava fazer de um upload de um documento qualquer que ele queria, e ele passava essa tarefa para o nerd da família do Cid, que fazia o penduricalho nessa Brasileiros.social uploads. Então, ele fazia esse serviço sujo para o Bolsonaro de divulgação de fake news baseado nesse Brasileiros social uploads. Ele fazia os uploads. A gente não pode chamá-lo de nerd, vocês concordam? E ele provavelmente deve... Ele já está no inquérito das milícias digitais, gente. Ele deve, vamos dizer assim, eu duvido que tenha sido apenas esse, viu, Mauro, Liane e Henrique? Duvido. Sim, não, tá aqui. Ele está no inquérito, de fato, em 2021, já se ficou sabendo. Lembram que o Bolsonaro, né, Liana, ele divulgou o inquérito sigiloso da Polícia Federal. Foi no quem divulgou foi o Daniel Cid, né? Sim, foi no Brasileiros.social. Ele é investigado no inquérito das milícias digitais. Assim, o papel dele deve ter sido grande, você não acha, Liana? Maior do que a gente imagina na campanha. Com certeza. Por isso que eu estou dizendo, não vamos chamá-lo de nerd, porque a gente está tratando aí de um investigado que provavelmente será réu, né? E que a gente já tem um largo arcabouço probatório constituído contra ele, como esse que Mauro está exibindo, e, em especial, a divulgação de um documento sigiloso. Isso é crime de violação a sigilo funcional, previsto no Código Penal. Então, há todos os crimes que provavelmente serão demonstrados no curso do processo relativos ao atentado contra o Estado Democrático de Direito, há crime específico de violação de sigilo funcional, há crime de associação criminosa. Então, eu acho que não cabe a gente chamá-lo de nerd, no mínimo suspeito, a essa altura do investigado. Henrique, você precisa sair? É. Vamos liberar o Henrique, vai para outras atividades. Agora, amanhã estamos juntos de novo, Henricão. Estamos sem. Obrigado. Valeu, continuamos. Tchau, Zanha. Tchau, Liana. Tchau, Henrique. Liana, queremos te ouvir. Opa, deixa eu tirar o Henrique aqui, porque ele não tem ainda a teclinha do sair. Pronto. Obrigado, Henrique. Até amanhã. Liana, queremos te ouvir. Uma avaliação sobre essa mixórdia toda, sobre essa... Destrincha um pouco esse cenário para nós. Eu acho que o Azenha e o Henrique fizeram uma boa explanação, já deu para ter um panorama, inclusive jurídico, do que
está acontecendo. Tem alguns crimes que estão no espectro da família Cid. O primeiro é de lavagem de dinheiro, o segundo de evasão de divisas e o terceiro de associação criminosa. Afora a responsabilização direta de Daniel Cid em relação às milícias digitais, que eu acho que vai ser apurada uma participação protagonista dele ou significativa dele em relação à atuação das milícias digitais, do gabinete do ódio, etc. Mas em relação à lavagem de dinheiro, como o Azen explicou, a gente não sabe qual é a origem desse dinheiro. Vai ter que ser investigado. A gente não pode dizer, nesse momento, a gente não pode dizer se está configurada a lavagem de dinheiro, porque a gente não sabe qual é a origem dos recursos. E o crime de lavagem de dinheiro, ele tem 3 etapas, que a gente chama. A etapa da colocação, a etapa da ocultação e a etapa da integração. Então, é um crime que pressupõe que os recursos sejam ilícitos. Isso já na 3ª geração do conceito de lavagem de dinheiro, porque o conceito de lavagem de dinheiro ele vem evoluindo ao longo do tempo. Ele iniciou somente relativo a crimes de tráfico, e hoje é qualquer direito, propriedade de bem que tenha origem ilícita. Então, o que é o crime de lavagem de dinheiro? É a dissimulação, a ocultação da origem de propriedade de bens e direitos de origem ilícita. E, com a etapa da integração, o que faz? Você muda a cadeia, você interrompe a cadeia de rastreamento dos bens. É difícil você rastrear a origem dos bens, isso vai ter que ser identificado. Há uma ruptura na cadeia de rastreamento desses bens para simular a origem lícita dos recursos. Então, hoje a gente não sabe dizer se a origem dos bens é lícita ou ilícita. A gente não sabe dizer, nesse trust familiar, que é o Cid Family Trust, a gente não sabe dizer qual é a participação do Mauro Cid, do Daniel Cid e da Liliane Cid. Que é a esposa do Daniel, né? Exato. O trust esconde, né, Liana? Essa que é uma das coisas do trust. Ele esconde justamente, você não pode... Aquela coisa da individuação, de fazer a individualização, né, que é necessário para qualquer processo na justiça. Exatamente. Então, a gente não sabe se a origem desses recursos é lícita ou ilícita. Isso há de ser investigado. Porém, o simples fato de que há participação de Mauro Cid nesse trust já nos permite afirmar o crime de evasão de divisas. Lavagem de dinheiro, eu não posso ainda afirmar, porque eu não sei se a origem é lícita ou ilícita. A gente suspeita, há indícios, né, de que a origem seja ilícita, mas a gente ainda não pode afirmar, porque a gente, como foi dito antes, pelo Azenha e pelo Henrique, a origem dos recursos pode ser majoritariamente dos rendimentos de Mauro Cid no Vale do Silício. Porém, há participação do Mauro Cid. E se há participação do Mauro Cid, então houve crime de evasão de divisas. O que é o crime? Aliás, foi citado o caso do Eduardo Cunha. Antes de eu falar do caso do Eduardo Cunha,
já que acho que foi o Azenha que falou da aula de tênis ou foi o Henrique? O Azenha. Não, foi o Henrique. Então, foi Henrique, né, Zé? É verdade, que ele foi pego pela aula de tênis, né, no cartão. Pela aula de tênis. Só para lembrar, tá, gente? É um parênteses, tá? Um parênteses. Só para lembrar, a esposa do Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, se não me engano. Cláudia Cruz, minha ex-colega de Globo. Cláudia Cruz, jornalista. Ela foi absolvida do crime de lavagem de dinheiro e do crime de evasão de divisas, porque o juiz da causa entendeu que ela não tinha conhecimento, por mais que ela estivesse fazendo aula de tênis caríssimo lá no exterior. Tá? Então, o juiz da causa, ele até estranhou, me causou estranheza essa decisão do juiz da causa, porque era um juiz muito rigoroso em relação a familiares envolvidos. Por exemplo, era um juiz que determinava a apreensão de tablet de crianças que eram netos de o réu em outro processo. Já adivinharam quem foi o juiz que absolveu a Cláudia Cruz? Sérgio. Uma curiosidade, fecha parênteses. Vamos voltar para o caso do Eduardo Cunha. Tem uma decisão do STF. Estou buscando aqui. Tá. Peraí, ela estava bem organizadinha aqui. Por alguma razão, o meu computador resolveu dar tilt aqui, bem na hora. Mas pronto, já achei. Tem uma decisão do STF, no caso do Eduardo Cunha, porque ele foi condenado por evasão de divisas, tá? E aí o STF decidiu assim: a manutenção de valores em contas no exterior, mediante utilização de interposta pessoa ou forma de investimento, trust, além de não desobrigar o beneficiário de apresentar a correspondente declaração ao Banco Central, revela veementes indícios do ilícito de lavagem de dinheiro. Tá? Então, o STF já tinha esse entendimento em relação a Eduardo Cunha e a evasão de divisas, há indício de lavagem de dinheiro. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando da evasão de divisas, né? Manutenção de valores em contas no exterior, não mediante utilização de interposta pessoa, que é o caso do trust. Ou forma de investimento. O que o Mauro Cid vai ter de fazer, né, Eliana? O Mauro Cid vai ter que pegar a declaração de imposto de renda dele e dizer, primeiro, tá tudo aqui, eu tenho um trust, eu declarei para a Receita Federal um trust nos Estados Unidos, do qual eu sou parte, minha parte nesse trust é tanto. Se ele não tem essa declaração de renda, se ele não declarou ao imposto, já vai na evasão de divisas. Assim como os $35 mil com os quais ele entrou no Brasil, se ele não declarou ao entrar a Polícia Federal, né, que nem no caso das joias, se ele não falou, estou entrando com $35 mil, está ferrado. Ele tem que ter dito que estava entrando com $35 mil, que ele tirou de uma conta, que é uma conta que se abre, né, normalmente para militares do GSI e de outras... Nesse banco lá da Flórida, é uma conta que é aberta de ofício, parece. O cara vai servir em ações, eles já abrem essa conta para receber as diárias, né, e alguns pagamentos. Mas ele tem que declarar o dinheiro que ele movimentava. E vamos lembrar que o Eduardo Cunha tentou nos engambelar naquela época. Ele tentou vender uma farsa de que o trustee era como se fosse uma conta corrente normal. Lembram disso? Ele tentou nos engambelar, entrou pelo cano, né? Porque não é uma conta corrente normal. Então, vamos fazer uma síntese aqui do Mauro Cid e... faltou falar de mais um crime que pode ser investigado. Associação criminosa. Aí existe possibilidade de ter se configurado associação criminosa, sabe de quem? Da Cid Family com Bolsonaro.
porque, afinal de contas, só o trust envolve o Mauro Cid, o Daniel Cid e a Liliane Cid. Então, o crime de associação criminosa prevê a participação de pelo menos 3 pessoas para a finalidade específica de cometer crime. Então, se essas pessoas se reuniram com o propósito de lavar dinheiro ou cometer evasão de divisas, já temos também associação criminosa. E, é claro, além disso, a participação do Daniel Cid no inquérito das milícias digitais. Bem, diante disso, algumas considerações. Primeiro, a princípio, a competência seria da Justiça Federal para investigar esses crimes. Mas, em razão da ligação de Mauro Cid com as milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes pode vir a interpretar que são crimes conexos com os crimes praticados e que estão sendo investigados no inquérito das milícias digitais. Se ele entender que são crimes conexos, a competência é do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Se ele entender que não são conexos, o processo vai ser julgado na primeira instância da Justiça Federal, que a competência, nesse caso, tanto para o crime de evasão de divisas, é da Justiça Federal. Então, vamos fazer uma síntese bem breve. Possibilidade, é necessário investigar a origem dos dinheiros para a compra dessas mansões, se é lícita ou ilícita. Sendo ilícita, configura-se o crime de lavagem de dinheiro. O crime de evasão de divisas, me parece, já está configurado, ainda que Daniel Cid tenha recebido esse valor nos Estados Unidos, a participação de Mauro Cid configura a evasão de divisas. Nós vimos a jurisprudência do STF no caso do STF. Crime de associação criminosa e mais participação nas milícias digitais, que a gente tem que investigar qual o grau de participação. Por esses crimes, qual é a pena que eu quero ver Mauro Cid respondendo? Nenhuma. Eu quero ver a colaboração premiada do Mauro Cid para nós termos desvelados crimes cometidos por Jair Bolsonaro enquanto Mauro Cid era seu ajudante de ordens. Tudo indica que haverá uma delação premiada, porque a mudança de advogado para um advogado especialista em colaboração premiada demonstra essa intenção que, de fato, acho que é o mais adequado do ponto de vista da defesa do Mauro Cid, porque senão ele vai responder por crimes praticados por outros e a defesa iria, na verdade, pensar em beneficiar mais a família Bolsonaro do que a família Cid. Ou seja, Azenha, a gente tem diversão garantida pelos próximos meses. Muito provavelmente até o final do ano e além. Não é, não? Anos. Tem muita emoção pela frente. Tem muita emoção pela frente. Tem muita emoção pela frente. E eu acho que não é só nesse campo, né, o Mauro Lopes? Acho que você começou o programa falando das dificuldades da articulação política do governo Lula dentro do Congresso. Então, as emoções, elas não estão só no campo do bolsonarismo. As emoções estão no equilíbrio político que é preciso manter dentro do Congresso para o Lula não sofrer o impeachment. Isso. A gente acha que é loucura que o Lula sofreu o impeachment, mas 8 de janeiro não acabou ainda, né? Eles já estão soltando aí uma greve geral em junho, julho. Eles não aceitam o Lula no poder de maneira alguma. Então, assim, eles perderam muita força, obviamente, as investigações, a dureza com que o Alexandre tem tratado,
mas a gente tem emoção garantida nesse campo também, né? Porque é um governo Lula sitiado pelo bolsonarismo, não só no Congresso, né? No Banco Central. Então, a gente vai ter muita emoção, para o bem e para o mal. Quero falar sobre isso no final, aí, utilizando os recursos agora de analista política, como parlamentar, que é a Liana Serilins. Mas antes disso, só para uma última observação, Liana, aqui, as conexões entre o subclã e o clã, né, o subclã Cid com o clã Bolsonaro, são muito antigas e parece que os crimes eles estão em diversas frentes, né, nesta aliança do subclã com o clã. Primeiro, quem colocou o Mauro Cid como ajudante de ordens foi o pai dele, o Cidão, o general Mauro Cid, que um dia sonhou em ver o filho general. Já era, né, pelo jeito, a não ser que tenha um golpe de Estado aqui no Brasil, que se implante uma ditadura, a carreira militar desse sujeito está acabada. Mas por quê? Porque ele serviu junto com o Bolsonaro, foram amigos a vida inteira, o general Mauro Cid do Bolsonaro, e ele botou o filho dele lá. Com o sonho, porque a ajudança de ordens, tradicionalmente, na história da República Brasileira, os ajudantes de ordens conseguem acelerar suas promoções. Ajudante de ordem de presidente da República, em geral, acelera e muito a sua promoção. Não só de presidente, do vice-presidente, do ministro da Defesa, ou antigamente do ministro do Exército, e assim vai. Mas aí ele começa a desempenhar uma série de papéis, uma série de frentes. Então vamos lembrar, o Mauro Cid está no coração daquela ação ilegal com os embaixadores. Ele que preparou aquele PowerPoint, ele que organizou a reunião. O Mauro Cid está no centro da articulação do Bolsonaro com as redes de fake news de extrema-direita. Era com ele que eles falavam. Ele era a ponte entre essa articulação. O Mauro Cid está no centro desse caso da falsificação, gravíssima falsificação de atestados de vacina. O Mauro Cid está no centro do caso das joias, né? E aí respinga para o general, que dá sustentação ao filho, e para o Daniel, que está envolvido com uma dimensão tecnológica, vamos dizer, dessas associações. Então, na verdade, são como se fossem duas quadrilhas ou dois clãs colaborando para a consecução em comum de crimes, né, Leandro? É gravíssimo, né? Mas você disse que essa ia ser a última observação. Eu quero fazer a última observação totalmente fora. Gente, mostra a foto do Mauro Cid de novo aquela foto que ele está do lado de Bolsonaro. Tem como dar um zoom, gente, nisso aí? Não, aqui assim não, mas deixa eu ver. Ele é aquele personagem, né, Liana? Ele é aquele personagem do... Qual um programa de... Praça da Alegria? Vamos rir um pouco, pelo amor... A Praça da Alegria, não é? Pelo amor de Deus, gente. Zé Bonitinho. Eu tenho que comentar. Eu acho o Zé Bonitinho aqui. Não, o Zé Bonitinho é mais bonitinho. Não, mas o Zé Bonitinho é parecido com ele. Não, com aquele pentezinho, só falta isso. Não achou, Mauro, a foto dele aí? Vou achar. Não, gente, pelo amor de Deus, não pode. A gente Patrick, do Zorra Total. É o Patrick do Zorra Total. Ah, Zorra Total, o Patrick do Zorra Total. Gente, o que é com aquele pega-rapaz aqui? Espera aí que eu vou botar na tela. Você sabe que aquele caixinho assim se chama pega-rapaz, né? Pega-rapaz, né? Pega-rapaz. Ele com aquele pega-rapaz aqui. Deixa a gente rir, porque esse povo fez a gente chorar muito tempo. Foram 4 anos que a gente chorou. Agora eu quero rir, meu povo, porque eu não sou obrigada. A gente não é obrigada a olhar para essa foto e não rir. Mas não tem problema não, viu, Mauro, se não achar. Já todo mundo... Não, já achei aqui. Eu estou só executando ela para você. Mas essa foto aqui não está tão boa, porque está roubando o pega-rapaz do Mauro Cid. Espera aí, deixa eu achar que vou compor. Não, realmente é muito impressionante essa semelhança. E essa foto, vamos combinar, né? De um ridículo. É realmente de
um ridículo atrás. Pronto, já achei aqui. Vamos colocar na tela, porque vale a pena. Vale a pena, eu Como se diz, vale a pena ver de novo. hoje, mas agora vamos ir um pouquinho. Vale a pena ver de novo. Realmente. Vou colocar a comparação com os dois. Vou até pedir para minha designer fazer um meme. Já vou mandar uma mensagem para ela. Eu acho que você devia. Faz um meme do Mauro Cid com o Patrick do Zorra Total. Vale, de fato, vale a pena. Deixa eu cortar aqui. Eu mando para você um memezinho bonitinho. Olha, mas, Mauro, realmente, assim, a gente está rindo que tem que rir, porque a gente sofreu muito durante esse regime bolsonarista, e agora a gente precisa rir, que resistência também a gente faz com risada e com felicidade, com alegria. Mas, de verdade, o que eu disse sobre querer que ele não cumpra pena nenhuma é verdade, porque eu quero que ele faça colaboração premiada, sim. E a gente tem que comentar ao vivo essa colaboração. Igualzinho, né? Ai, gente! É bom demais, igual. E o Pega Rapaz? É lindo. Maravilhoso. Pois olha, a gente tem Esse que Pega fazer. Rapaz, Liana, uma pergunta. Não sei se você pode dar conta disso, Mauro pode nos ajudar. O Pega Rapaz é produzido ou não? Ou é uma sobra de cabelo? Porque eu, por exemplo, tenho um fiapinho que cresce aqui que não tenho controle sobre ele. Assim, Pega Rapaz, volta lá para a gente ver se é produzido, não é? Olha, assim, Claro, é. Mauro, Ela se esmera. Porque nas fotos dele em geral não tá esse pega-rapaz, né? Ele construiu esse pega-rapaz, né? Ah, entendi. Então, o cara de manhã vai se arrumar para um evento, ele faz o pega-rapaz. Só queria saber isso. Né? Produzido. Olha, a gente tem que fazer. Vai ter delação premiada. Estou apostando aqui. Estou apostando. Vamos apostar o quê? Mauro, eu estou apostando que vai ter delação premiada, sim, do Mauro Cid. Você quer apostar? Alguém quer apostar? Não quero não. Também acho que vai ter. Vai ter delação. Nós não vamos poder apostar porque ninguém acha que não vai ter. Vai ter delação premiada e a gente vai comentar aqui ao vivo com um pote de pipoca. Então, vamos combinar isso. Você também vai ter que ter um pote de pipoca. Está combinado isso? Fechou. Quero encerrar com uma questão política para vocês dois. Está aqui. Foi manchete da Folha agora de manhã. Dino ganha protagonismo e gera incômodo no governo por estilo centralizador. De fato, o Flávio Dino assumiu a dianteira, né? Hoje é assim. Vamos lembrar, né? Inclusive o ódio do bolsonarismo começou. O grande alvo do ódio era o Lula. Depois ele passou a dividir. Quem assumiu a frente desse ódio foi o Alexandre de Moraes e agora é o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é realmente o nosso. É do time dos Vingadores. Ele assumiu a linha de frente do combate à extrema-direita e, com isso, já desde o 8 de janeiro, ele vem crescendo politicamente muito, muito fortalecido. Claro que Liana sabe o que é isso, né? Sempre tem ciúme. Sempre tem ciúme. Sempre tem luta interna nos governos, nos partidos, pelo protagonismo, por quem aparece mais, aparece menos. Normal é isto mesmo. Né? É inerente à própria atividade política. Né? Tá lá o Padilha e o Rui trocando cotovelada dentro do palácio. É assim que a coisa acontece. Mas me parece, claro, tem gente incomodada com a projeção do Flávio Dino, porque tem outro que quer ser candidato a presidente, então o Flávio Dino aparece. Enfim, é normal. Agora, esta dimensão que a Folha traz, me parece que é mais colocar na testa do Flávio Dino um alvo, entendeu? Para que ele seja o alvo privilegiado, o homem a ser derrubado no governo Lula. Né? Mauro, é o Zé Dirceu, Mauro. Reprise, tá? Você matou a charada agora, não tem nem o que dizer.
É o carimbo da Folha de São Paulo, hein? Não acho que nem seja. A Folha pode ter usado o off de algum cara que é contra o Flávio Dino, ele inimigo interno, etc e tal, mas é aquela carimbada, ó. Esse é o cara a ser derrotado, o cara que está segurando o governo. Então, obviamente que o fogo, e você tem visto, o Dino é hoje o alvo número 1 dos bolsonaristas, de todos eles. As loucuras que o Marcos Duval faz, às quais, inclusive, o Dino se referiu, de gravar vídeo lá na frente do Ministério da Justiça, é por isso, eles estão enlouquecidos com o Flávio Dino. Por quê? Não é porque o Flávio Dino vai ser candidato a presidente, não. Ele comanda a Polícia Federal e há uma briga nos bastidores imensa entre os militares e a Polícia Federal pelo controle do GSI, da agenda do presidente. Uma briga que está em andamento. O Lula tirou do GSI a BIM e o Lula tirou do GSI a organização das viagens presidenciais. E o GSI, os militares, que o GSI é um condomínio militar dentro do governo civil, querem isso de volta. E o Dino se sustenta através do quê? Do controle da Polícia Federal. Não do controle, mas ele tem a Polícia Federal Civil ao lado dele para investigar, saber o que os militares estão aprontando. Então, quando a Folha faz isso é a folice. Ela está tomando partido numa briga interna para tentar derrubar ou enfraquecer o cara que é um pilar de sustentação do governo, num momento em que a polícia está fazendo 1 milhão de investigações, a Polícia Federal, sobre os militares, inclusive. Então, assim, é importante você ter o cenário da floresta toda para explicar essa manchete da Folha. Você acha que isso merece a manchete da Folha da manhã toda lá, Flávio Dino, protagonismo? Não faz sentido. Perfeito. Liana, quero te ouvir como analista, mas como alguém que está imersa nesse universo da política, né? Eu concordo com a Zenha, Mauro. Gera incômodo no governo. Eu acho que está gerando incômodo no bolsonarismo, porque o Dino ele tem uma coisa que muitas vezes a esquerda não tem. Ele fala para além da nossa bolha. Ele fala também com os bolsonaristas. E essa é uma necessidade nossa. A gente já conversou sobre isso muitas vezes, né, Mauro? A esquerda, às vezes, parece que só quer dialogar com ela mesma, pregar para convertidos. E o Dino é um espetáculo na comunicação. O Dino é um espetáculo. A comunicação do Dino é espetacular. Não é só porque ele tem respostas afiadas. É porque ele domina uma linguagem que a elite gosta. Porque, afinal de contas, ele foi juiz federal, aprovado em primeiro lugar no concurso, mesmo concurso de Sérgio Moro. E, aliás, ele deu uma resposta para Sérgio Moro, que eu acho que o Moro deve ter saído rastejando do Senado. Ele é muito bom, ele é muito inteligente, mas a inteligência dele é de que se ele tivesse sido apenas juiz, ele não teria esse domínio. Mas ele é da política, ele foi governador, ele é popular. Então, ele agrada segmentos diferentes da sociedade. Ele agrada a elite, ele agrada ao senso comum, ele fala com as pessoas de centro, ele dialoga com todo mundo que não é radical. Então, ele é um perigo para o bolsonarismo, porque ele está desfazendo mitos da extrema-direita. Eu acho o Dino hoje o ministro com mais visibilidade, mas não é porque ele é centralizador. Ele não tem culpa de ser chamado no Senado.
no Congresso Nacional o tempo inteiro para prestar depoimento. 55 convites já tem, um por semana do ano, mais de um por semana do ano legislativo. Vê, ele não tem culpa disso. E os parlamentares de direita estão fazendo um favor para a gente. Porque o que acontece? Aí sim, os egos individuais de cada um desses parlamentares que já estão preocupados com a eleição do ano que vem, com a sua própria reeleição, os egos individuais da direita, não é do Dino, da direita, esses egos individuais estão fazendo com que Dino seja uma figura recorrente no Congresso Nacional, porque para eles individualmente ter um embate direto com Dino diante da base radical deles é positivo. Você entende, Mauro? Mas para a direita como um todo é muito ruim. Então, para nós, eu acho que nós estamos no lucro. Cada vez que um desses políticos da extrema-direita quer dialogar, digamos assim, com Dino para ter um momento de crescimento nas redes sociais, em que ele se posicione defendendo as pautas que o eleitor de extrema-direita gosta, o Dino vai e presta grandes serviços para a democracia e tem aumentado cada vez mais a base de pessoas que não são radicais, que é a enorme maioria do país. Então, não acho que haja nada de centralizador, não escuto essa avaliação de ninguém, e olha que nós tivemos vários encontros aqui no PT de Pernambuco com análise da política central do governo. A gente não fez semana passada, e no final de semana nós tivemos uma série de encontros do PT de Pernambuco, em que sempre precede uma análise de conjuntura nacional, e não ouvi de ninguém nenhum comentário sobre centralização do ministro Flávio Dino. Pelo contrário, grandes elogios. Acho que ele está, e aí a fala da Zen eu concordo totalmente, ele está sendo o principal interlocutor contra o bolsonarismo e de uma maneira muito hábil, porque é necessário furar a bolha. E isso ele faz com muita competência. Por falar em Flávio Dino, está aqui a Polícia Federal em campo nesta manhã. É a operação, a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que é a operação destinada a investigar os envolvidos no 8 de janeiro. Então, nesta manhã não tem nenhuma prisão, são 22 mandados de busca e apreensão acontecendo em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E essa foto que você está vendo é a foto do dinheiro encontrado na casa do empresário Geraldo César Killer, um patrocinador, um financiador bolsonarista. Foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores desses 22 investigados, até 40 milhões de reais, cada um deles, para ressarcir o Estado brasileiro pelos danos causados no 8 de janeiro. Essa é uma informação. A outra é que a PGR acaba de pedir ao STF um inquérito para investigar diretores do Google e do Telegram por ação contra a PL das fake news e por uma ação agressiva contra a democracia brasileira. Aplausos, né, Liana? Para os dois casos, né? Aplausos. Foi um escárnio que o Telegram fez. E o Google também. Um escárnio contra o nosso regime democrático. Já que a gente falou da Polícia Federal, queria, aqui de maneira muito modesta, prestar a minha solidariedade ao deputado Renato Freitas, que mais uma vez foi vítima de racismo num voo ontem em que a Polícia Federal o retirou do avião, inspecionou o deputado e tudo que havia em sua mochila, dizendo que aquele era um procedimento aleatório que a polícia sempre fazia. Nunca vi isso acontecer.
Então, notoriamente, o deputado Renato Freitas foi vítima de racismo mais uma vez, e eu espero que seja aberto procedimento administrativo contra os policiais envolvidos, porque isso é muito grave e a gente não pode mais ter nossa polícia a serviço do racismo. Isso é muito importante. Então, Renato, meu grande abraço. Foi chocante isso mesmo, né? Chocante. Foi. Nós abrimos o programa hoje mostrando, né? Por sinal, é assim, é uma sequência, né? Agora, em abril, a Samanta Vitena, aí lá em Salvador, a Jamile e o Jeremias na porta do Carrefour, é uma atrás da outra, com esta conversa fiada de revista aleatória, né? Com essa conversa fiada de revista aleatória. Mostrei mais cedo aqui seu colega Pedro Serrano, dizendo claramente, revista em passageiro embarcado só existe com suspeita de crime, não tem essa história de revista aleatória. Inclusive, a nota da Polícia Federal, até já falei aqui para o Flávio Dino, uma intervenção dele, né, para o Andrei Rodrigues, a nota da Polícia Federal é um escárnio, né? Que a nota da Polícia Federal diz que ele teria se recusado a mostrar sua mochila lá no momento que passa pelo detetor de metais e que por isso teria acontecido. A nota é desmentida pela ação dos agentes da Polícia Federal que estão falando lá em revista aleatória, né, Liana? Exatamente. Eu não acho que o ministro Flávio Dino deva se pronunciar sobre isso antes de instauração. Não, tem que agir nos bastidores, né? Não, eu não acho que ele deva se manifestar sobre isso. Exatamente por tudo que a gente falou, ele está no centro de um protagonismo, não tem como. Se ele se manifestar diretamente sobre isso, acho impossível controlar as narrativas que serão geradas a partir disso, e acho que ele tem que ser um pouco preservado. Eu acho que ele deve se manifestar somente depois do PAD concluído. O PAD é o processo administrativo. Tem que ser instaurado o processo administrativo. Tem que ser instaurado o processo administrativo. Isso sim tem que ser feito, e aí depois disso, acho que ele deve se manifestar. Obrigado, Liana. Luiz Carlos Azenha, valeu. Hoje tem Luiz Carlos Azenha dose dupla aqui na Posto TV Fórum. Ele vai estar às 11h30 com Sinara. Rovai e Dri estão viajando, foram lá para Belém do Pará, então, onde, por sinal, o Azenha teve alguns meses atrás, fazendo um mini-doc. Então, ele e Sinara vão conduzir hoje 11h30, daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. É isso aí, né, Azenha? Obrigado, cara. Foi bem legal. Programa 11h30 que começa às 11h. Só que na Fórum você tem essa oportunidade de ganhar meia hora do seu dia. Acompanhe a gente, então. Azenha, manda um cheiro para a Sinara, por favor. Mandarei. Um cheiro, não é um beijo, um cheiro. Cheiro. Liliana, obrigado mais uma vez. Foi bem importante a sua participação, nos orientou bastante, como sempre. Nos orientou bastante hoje. Aqui nós vamos ter muita conversa boa pela frente, porque não vai parar, né? Não vai parar. Valeu. Obrigado, gente. Cheiro, comunidade Fórum, cheiro, Azenha. Cheiro para todos. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda
para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.